Sabe, eu tava pensando, tem alguém que ainda se importa com Attack on Titan? Eu tô gravando esse vídeo no dia 4 de novembro, que é o dia que lança o último episódio de Attack on Titan. E o número de pessoas falando que estão agradecendo por esse anime tá acabando é simplesmente inacreditável quando você parar pra pensar que antigamente, em 2013, 2014, só tinham pessoas que adoravam esse anime. Você ser hater dessa obra era praticamente uma sentença de morte na comunidade de anime. E você vê que todo mundo praticamente odeia Attack on Titan atualmente é algo surreal de se imaginar. E bom, eu vou falar os motivos que levaram a Attack on Titan ser uma das obras mais odiadas da atualidade. E tudo começou em meados de 2019, quando foi anunciada a quarta temporada do anime e a troca de estúdios, onde o novo estúdio responsável seria o Estúdio Mappa. E pra quem não sabe, o Estúdio Mappa foi responsável por animar grandes animes como Jujutsu Kaisen, o próprio Shingeki no Kyojin e Chainsaw Man. E como foi provado nos últimos episódios que foram lançados de Jujutsu Kaisen, muitos animadores estão reclamando das condições que eles vêm recebendo, porque eles estão tendo prazos minúsculos para entregar episódios, onde muitos animadores já falaram que eles terminaram o episódio um dia antes do lançamento. E esse problema de cronograma não afetou apenas Jujutsu Kaisen, como o próprio Chainsaw Man, que em muitos momentos teve uma animação meio problemática, e Shingeki no Kyojin, onde primeiramente tinha sido anunciada a quarta temporada como temporada final. Porém, como o Estúdio Mappa é responsável pela animação de vários animes, não apenas de Shingeki, eles não podiam focar na produção da quarta temporada, fazendo assim que ela fosse separada em vários e vários pedaços, tanto que não foi lançada a última temporada de Shingeki, foi lançado o episódio final da parte final da temporada final de Shingeki, e eu não tô nem brincando. Então assim, você pode imaginar que várias pessoas perderam a paciência de esperar o que ia acontecer com Shingeki no Kyojin, e como elas viram várias pessoas que leram o mangá falando mal, muitas pessoas desistiram de acompanhar o anime e acompanhar toda essa enrolação pra simplesmente ver o que acontece de uma vez e largar o anime pra lá, porque elas já tinham perdido totalmente o interesse no que viria a acontecer futuramente. E agora chegamos no ponto principal que fez com que muitas pessoas deixassem de acompanhar Shingeki no Kyojin, que é a história a partir da quarta temporada. Porque até a terceira temporada nós vimos o ponto de vista do Eren e tudo que ele vivenciou até chegar de novo em Shiganshina, até ele conseguir chegar de novo no porão. E a partir dali teve uma mudança brusca na forma que a história era contada, porque agora era o Eren contra o mundo, era o Eren tentando se vingar por tudo que aconteceu na vida dele a partir dali, onde ele queria se vingar de Marley e Marley tentava revidar contra o Eren e todas as pessoas de Paradis. E isso foi começando a envolver muitas coisas de política. O grupo que era a favor do Eren queria que ele dominasse o mundo. As pessoas que eram contra esse ponto de vista do Eren e queria que ele não fizesse isso. Isso foi começando a mexer com muitos pontos e foi fazendo ficar confuso, onde parecia que o Isayama não sabia mais o que contar na história a partir dali. Tanto que o último capítulo é um dos maiores problemas da história, onde as pessoas ficam zoando o último capítulo com uma piada que só Ymir sabe, porque é literalmente uma fala que é contada no último capítulo, e os últimos capítulos têm os maiores números de contradição de todos os tempos do mangá. Porque enquanto o Eren tá lá matando todo mundo e ele tem a conexão com o Armin, ele é derrotado, né, e tem a conexão com o Armin, em vez dele continuar naquela postura dele, ele começa a agir de uma forma totalmente diferente. Ele tem a ligação com o Armin e quando ele conversa com o Armin, ele fala: ah, eu sempre amei a Mikasa, eu não queria que a Mikasa ficasse com ninguém. Mas ao decorrer da história todinha do mangá, você não percebe isso no Eren. Ele não mesmo que ele gostasse da Mikasa, ele não demonstra isso em momento nenhum. Beleza que tem aqueles pontos que você fica, ah, que bonitinho eles serem um casal e tal, mas o Eren nunca mostra esse tipo de, entre aspas, obsessão pela Mikasa, de querer que ela não fique com mais ninguém, que mesmo depois que ele morra, ele quer que ela não fique com ninguém. Tanto que existe a piada do Eren Pombo, que o pessoal fica zoando, que pra quem não sabe, no final que a Mikasa vai tirar o cachecol que foi entregada pra ela pelo Eren, aparece um pombo meio que devolvendo o cachecol pra ela, meio que prendendo ela naquele ciclo de ficar junto com o Eren, de largar aquela obsessão que ela tinha pelo Eren. E toda a história você vê que chega um ponto que a Mikasa fala: não, eu não posso mais ser gada do Eren, eu não posso mais ficar pensando só nele, eu também tenho a minha vida. Pra chegar no final do mangá e isso acontecer,
É algo totalmente contraditório com o desenvolvimento da personagem. E outro ponto que é bastante incongruente para outro personagem, que é o Armin, é ele passar pano pro massacre que o Eren fez, porque todo mundo sabe que o Armin sempre foi uma pessoa pacifista. Ele tinha o Titã Colossal e ele não gostava de utilizar ele, porque ele sabia que o número de mortes que ele causava utilizando esse Titã era absurdo. E você chega no final e vê ele, entre aspas, passando pano pras atitudes do Eren, cara, é simplesmente você destruir toda a construção que o personagem tinha. É você tirar toda a essência dele, em vez dele questionar, falar que o Eren estava errado por tudo que ele fez, ele, entre aspas, passa pano e fala que, entre aspas, entende o que o Eren quis fazer, sabe? Cara, esse final parece que o Isayama só queria encerrar a história logo. Ele parece que perdeu o rumo a partir do momento que ele foi pra Marley, e parecia que ele não sabia mais como levar a obra. Porque se você pega antigamente, quando a história foi contada da primeira à terceira temporada, mesmo que a terceira tenha os seus certos problemas, de acordo com certas pessoas, ainda é uma temporada que muitas pessoas gostam, mas a partir da quarta é quase unânime que a qualidade cai. Não só na animação, mas a história em si, ela começa a se tornar mais confusa, começa a se tornar algo mais complexo de se entender. E não que ser complexo seja algo ruim, mas ser complexo de simplesmente não fazer mais sentido, onde muitas pessoas começaram a perceber que a história não tinha mais coesão, ela começou a criar vários furos de roteiro. E a última incongruência que eu quero falar é a questão do ciclo do ódio, onde o Eren quer acabar esse ciclo do ódio criado pela Ymir, que foi passado de anos e anos até chegar na geração atual. Só que você pega tudo isso e vê o final do último capítulo, onde aparece uma criança encontrando a árvore onde tinha aquele parasita que foi responsável por gerar os titãs, e simplesmente é provado que o ciclo do ódio não acabou. O ciclo do ódio continua existindo e vai continuar existindo. Não vai ser tipo um Boruto da vida, obviamente, porque eu acho que o Isayama não vai desenhar uma continuação de Shingeki no Kyojin. Mas fica basicamente implícito que os titãs não vão deixar de existir, que esse ciclo do ódio ainda vai existir. E chegou no ponto atual que está, onde muitas pessoas simplesmente não se importam mais com a obra. Eu tô colocando na tela alguns prints das pessoas falando, e isso é simplesmente um fato. Imaginar que uma obra de 10 anos atrás, que era simplesmente um grande sucesso, se tornaria esse fiasco que é hoje em dia, é muito triste, porque Shingeki era para ser uma das maiores obras, e agora sempre será lembrado como um mangá que teve um final ruim. Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não tô aqui pra atacar ninguém que goste dessa parte final de Shingeki, eu até gosto dela, mesmo preferindo as partes anteriores. Eu só queria fazer um vídeo dando a minha opinião dos motivos que muitas pessoas não gostam mais de Shingeki no Kyojin, ou acabaram perdendo hype por causa de todas as coisas que vieram acontecendo com o tempo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e espero que nos encontremos novamente.